Graça e paz, novamente, outra vez de novo. Abramos o livro em um só versículo, no capítulo 6 de Mateus. O último versículo, o 34. Amém? Os midianitas me abandonaram, né? Mas vamos ler. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Estamos aqui para te ouvir, Pai Celeste. Suplicamos a intervenção do Espírito Santo em nossas mentes, nossos corações, já que foi Ele que inspirou Mateus para escrever aquilo que Jesus falou. Trata conosco. Suscita o teu querer, o teu efetuar em nossa alma. Que saímos daqui com um propósito definido em nossas vidas. Fala profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muitas vezes as pessoas perguntam-me: como está o senhor? Vai bem? Disse não. E as pessoas muitas vezes se espantam, né? Eu disse: vai ótimo. Isso não é porque não tenho problemas, dificuldades. Se eu não tiver dificuldades, problemaços até, eu não estou vivendo. Jesus Cristo expressou isso, os escritores da Bíblia Sagrada, do nosso livro único, expressa que nós vamos passar por dificuldades, provações de toda sorte, e muitas delas provocadas por nós mesmos. E o que é pior, que muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros, e esse é o que é o pior. Hoje nós vamos falar, amados, que hoje é o melhor dia para se viver. Baseado nesse texto aqui, Deus nos chama para viver intensamente o hoje, o presente, plenamente. O passado, quem é Jesus Cristo, quem recebeu Jesus Cristo, foi esquecido. Com provisão total, plena, não só para hoje, mas para o futuro de perdão. O futuro, para o crente, é o que está garantido, mais garantido. Nosso querido Paulo disse que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo, há de aperfeiçoá-la. Nós temos a assistência do Espírito Santo todo o tempo, todo instante da nossa vida. Por isso, meus queridos, hoje é o tempo de experimentar as misericórdias de Deus sempre renovadas. Novas são, diz a palavra, novas são cada manhã. Precisamos pensar e viver o que Romanos capítulo 8, 28 nos diz. Todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O grande problema é que estamos vivendo em dois tempos que não existem. E acabe hoje
de viver esses dois tempos que não existe, o ontem, que acabou, e o amanhã que não chegou. Se você quiser ter uma qualidade de vida, tem que expressar o que Paulo disse, deixando as coisas para que para trás ficam, prossigo presente para o alvo. Então vamos ver, meus queridos, três coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, o ontem já passou. Paulo, capítulo 3, 13, como eu disse, diz que deixava as coisas que para trás ficam. Infelizmente, amados, nós não estamos vendo o passado como um espelho, mas estamos vivendo um passado como uma prisão. Quantas pessoas estão atreladas, apegadas ao passado, e como eu disse, muitas pessoas aqui mesmo estão doentes na mente, no coração, porque culpam os outros pelo seu passado. Culpa que não é hoje porque aconteceu isso e pessoas fizeram isso e aquilo outro. Jeremias chega assim em Lamentações e pergunta e responde: que se queixa o homem vivente? Queixe dos seus próprios pecados, acabe de culpar os outros, assuma a responsabilidade. Deus quer que você assuma a responsabilidade com o seu passado. Eu errei, eu falhei. Como Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste e arrepende. Enquanto você estiver culpando os outros, você estará numa prisão. Pior é que doutrinas loucas por aí manda até mudar de nome para mudar de vida. Se eu fosse mudar meu nome, era até bom, né? Vocês sabem o que significa o meu nome? Coxo, aleijado. Se eu for pensar, né? Minha mãe colocou, por que colocou esse nome? Que conversa. Nós podemos viver altaneiramente. Enquanto Abacuque estava resmungando, reclamando, ele caiu em si e disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas foram arrebatadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, força minha. Meus queridos, nossa vida foi de pecado. Não importa o que você fez. Acabe com essa história de dizer que tem maldição hereditária. Isso é uma desgraça. Cristo cancelou tudo. 2,14 de Colossenses nos ensina isso, que toda dívida para com a lei, com Deus, foi cancelada em Cristo Jesus. Não há mais maldição. Podemos dizer, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, Romanos 8:1. A confissão, meus queridos, se você está guardando mágoas, ressentimentos, se você está guardando pecados, confesse hoje, porque a palavra nos mostra, nos traz de volta a graça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele chega a dizer: olha, filhinhos, eu digo que vocês não pequem, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Meu querido,
Meus queridos, pode o diabo lançar na sua cara, no seu rosto, no seu passado, até o seu presente aqui. Coloque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Impressionante, purifica constantemente de todo pecado. Liberte-se da culpa. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram com você. Deixa o passado para lá. Confessando os seus pecados, abrindo o coração para Deus. Diabo nenhum pode condenar mais, porque Jesus Cristo morreu por você. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É que Cristo morreu e ressuscitou. Toda a obra do Calvário, Jesus Cristo foi completa, total. Jesus Cristo está consumado. Acabe com essa historinha de estar choramingando pelas paredes, com peninha de você, dizendo para você mesmo que não presta. Você não presta mesmo, por isso que Jesus Cristo morreu por você. Não um justo, nem sequer um, mas Jesus Cristo morreu por você. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas ela não tem mais qualidade sobre a sua vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Agora tem muita gente ainda amarrado, atrelado ao passado. Quem tem carro aqui tem três espelhos. Mas só devem ser olhados para mudar de direção. Você deve só olhar para o passado para aprender com ele e não cometer mais no presente. Amados, abandone a nostalgia. Quantas pessoas, infelizmente, chegam assim para mim e para si mesmo e dizem: naquele tempo, aquele tempo era bom, aquele tempo. Os velhos gostam disso, né? Eu não gosto dessas coisas, não. No meu tempo. Se não viver nesse tempo, não vale nada o tempo passado. Trouxe aprendizado, trouxe dificuldades, problemas, mas tem que viver nesse tempo. Este é o tempo de se viver. Ontem acabou à meia-noite. Deixe no trono da graça tudo, na mente e no coração. Coloque na cabeça que tudo que acontece em você, a você, vai cooperar para o bem. Porque tem uma pessoa que você não controla as pessoas, mas tem uma pessoa que controla as pessoas e tudo mais, que é Deus. Infelizmente, estamos dizendo que este livro, e até líderes, dizendo que este livro é a palavra de Deus. Este livro realmente transforma, liberta, edifica, é a única regra de fé e prática, mas na prática é outra coisa. A mulher olhou para Elias e disse: olha, Elias, vejo que tu é um homem de Deus. Vejo que a palavra de Deus é verdade na tua boca.
Você vive o que diz? Nosso coração deve estar cheio de tal maneira de Deus, que nós destilamos com os nossos lábios que Deus é verdadeiro na prática. Infelizmente, tem muita gente doente na igreja. Emocionalmente, sentimentalmente, tudo mente. A sua cabeça mente para você. Vamos nos apropriar dessas promessas gloriosas que o Senhor nos dá. A Bíblia nos mostra em Mateus 1,37, meus queridos, Lucas 1,37, que Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele é verdadeiro em tudo. A sua mente é que acaba com você. Fulano nem falou comigo. Uma vez eu entrei nesse recinto aqui, uma pessoa disse: pastor, você está com raiva de mim? Eu disse: por quê? Eu não tenho direito de ter raiva, não. Porque se eu não ver no celular, se eu disse sim, não, né? Se é monossílabo, pergunta a todo mundo. Eu gosto de ver na cara, olhar na cara, ver isso aí. Aí pessoas que são cobradoras, gente, parece que não é resolvida por dentro. Tem tanto adulto nas igrejas mal resolvidos, quando devia estar alegre, regozijado, que é tão gostoso, até na nossa fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Diz o fraco: eu sou forte. Joel diz isso. Paulo diz que quando eu sou fraco, aí que sou forte. Não há força em nós mesmos, mas o Todo-Poderoso trabalha todo dia por você. Não sei por que ele faz isso. Só posso ver que o amor dele, que trabalha por aquele que nele espera. O que está faltando, pode ter certeza, é um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo, relacionamento diário com Deus. Aí você vai deixar o passado para lá e viver inteiramente no presente. Meus queridos, se você confessou seus pecados, entregou a sua vida a Jesus Cristo, aí você vai confessar, dizer a Deus: Deus, naquele ano eu fiz isso, isso e isso. Fiz isso e aquilo outro. Sabe o que ele vai dizer? O que foi que você fez? Não, aquele pecado assim. Não, eu esqueci. Porque ele diz: jamais me lembrarei dos seus pecados. Como é que você vai carregar uma coisa que Deus já levou? Quantas pessoas estão desse jeito? Você pode ter pintado o 7, desenhado 8. Novas são todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O ontem já passou. Deixa lá. Não serve para nada se não aprendeu com ele. Segunda coisa, amados, o amanhã ainda não chegou. Não vos inquieteis, disse Jesus, com o dia de amanhã, porque você é tão desobediente, que vive no futuro que não existe ainda. Você está afrontando Deus, pensando nas coisas que ainda virão. Ele diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma,
A ansiedade é antecipar aflitivamente o futuro que não chegou. Tem gente que é peru mesmo, não é? Tem gente que tem vocação para peru. Se for da sadia, da perdigão, de outros bichos aí, é pior do que as pessoas que matam na véspera, né? Ele mata meses antes, fica morrendo por dentro de algo incontrolável. Alguém aqui já ficou feliz da vida ficando ansioso? Por que tanta desculpe o que eu vou dizer agora, por que tanta burrice? Pensar em algo que eu não controlo. Eu fazia uma loucura aqui, 25 anos para cá. Esse púlpito, se falasse, era um de madeira, né? Esse púlpito, se falasse para vocês o que eu fazia, eu saía de casa às 4h30, 5 horas da manhã, vinha para cá toda quarta-feira, só saía meio-dia, 1h da tarde, abria para Deus, rasgava para Deus. Agora eu fazia uma coisa, gente, anotava todas as minhas preocupações, todas as coisas que vinham na cabeça e levava ao Senhor na quarta-feira. Quando chegava na segunda ou terça, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, quando vinha sobre a minha cabeça, não, é quarta-feira. Procure quarta-feira. Não ficava ansioso. Só que quando eu ia olhar na quarta-feira, 95%, não tinha acontecido nada. Não tinha razão de estar na minha mente. Era só a criação de a minha mente mentirosa. E as coisas que permaneciam, colocar onde? No trono da graça. Lançando sobre Deus, sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa gostosa é depender dEle. Amanhã será a colheita do que você planta hoje. Você é hoje o que plantou sucessivamente ontem. Portanto, se você quer um amanhã glorioso, extraordinário, maravilhoso, plante hoje corretamente. Acabe de confiar na sua mente. A Bíblia nos chega a dizer: confiai ao Senhor. Sabe o que é que Ele fará? Os teus desígnios serão estabelecidos. Confiai a quem? Ao Senhor, não é no Senhor apenas, mas ao Senhor, entregar inteiramente, descansar nele. Agrade-se do Senhor, agrada-te do Senhor, Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. 37:4 de Salmos. Deus está no controle, quer você queira, quer não. Aí você fica preocupado, dá em quê? Tristeza, inquietação, morrendo por dentro. Há uns anos atrás, alguns irmãos que estavam aqui já na igreja lembram. Eu fui para um pré-FCC no mês de 30 de junho, não me lembro qual ano. E foi uma van com os adolescentes à frente, eu fui no carro atrás, chovendo muito, naquele 30 de junho.
Aí quando chegou ali, após a PRF, chovendo muito, quando eu fiz com o carro assim, o carro rodou. Eu fico sem saber como a paz ainda inundando o meu coração. Aí parece que era um zagueiro de futebol, né? Bateu meu fio e o carro capotou. E ao sair do carro, eu capotei o carro, né? O carro capotou, não, que ele não capotou sozinho. Quando subi, algumas pessoas perguntando: quantos morreram? Quantos foram para o hospital? E todos lá tranquilos. E eu comecei a querer murmurar. Mas Deus, 13 anos de oração foi embora. E, epa, a coisa já se consumou. Para que se ficar ansioso, preocupado? Olhei para o carro e disse: eita, nunca tinha visto meu carro com a roda para cima, agora estou vendo. Isso deu uma paz tão grande. Não fiquei ansioso, não fiquei preocupado. Daniel, Kesa telefonou para uns. Daniel parece que veio de avião, chegou lá, resolveu praticamente tudo, só não resolveu no meu coração. Ele queria que eu voltasse para Guarabira. Não, vou para o Retiro. E ele me levou lá, mandou o reboque para Guarabira. Não fiquei ansioso. Irmão Pedro telefona para mim, disse: pastor, não se preocupe. Eu disse: não estou preocupado. A igreja está se cotizando aqui e vai pagar tudo. Sabe que essa bênção dessa capotagem foi tão gloriosa, tão extraordinária. Deus redunda em bênção. Sabe o que aconteceu? Antes de terminar mesmo, o irmão Pedro telefona para mim dizendo que uma pessoa em Patos, né, Pedro? Quis comprar o carro. E Pedro, como sempre, amando a igreja, você não quer emprestar o dinheiro à igreja, não? Porque a gente estava construindo o prédio aí. Aí alavancou a construção da igreja. Compramos outro carro novo, a igreja pagando 2/3 do que eu emprestei, eu pagando 1/3, e menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses, nós pagamos. A nossa vida foi edificada, a igreja também, e o nome do Senhor glorificado. Eu não gosto de um evangelho sem prática. Ele está no controle de tudo. Confie nele, confie no Senhor. A Bíblia nos mostra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Futuro não serve para você hoje, se você não faz corretamente no presente. Paulo lá na prisão, preso no corpo, injustamente, preso lá no cárcere de Filipos. Em vez de ficar murmurando, em vez de ficar lamentando com o desastre, no cárcere mais interior, numa fedentina terrível, não podia nem se mover direito, ele estava cantando juntamente com si louvores a Deus, orando. Você faz isso na provação? Você faz isso nas dificuldades da vida? Evangelho, queridos, é para se viver.
Não importa o que aconteça a você, Deus vai redundar em bênção para a nossa vida. Não como nós queremos, mas como Ele planejou. Paulo viveu um dia de cada vez. Por isso que ele era feliz. Ele está sob direção de Deus em tudo. O salmista 32:8 chega a instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não tente, acabe com isso, não tente controlar algo que ainda não existe. O futuro. Amanhã é fruto da sua fidelidade hoje. Seja fiel hoje a Deus, para o que der e vier. Sente no seu coração, como o salmista diz, escolhi o caminho da fidelidade. Aconteça o que acontecer, você fiel ao Senhor. As pessoas podem trair você. As pessoas podem dificultar a sua vida, mas Deus sempre é o eu sou, está com você sempre. O Emanuel estará com você para o que der e vier. Ele chega assim para mim, oh Deus maravilhoso. Ele chega para mim e diz, eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Pode a tua mãe, pode o teu pai, estes dois podem te abandonar, mas eu te recolherei. Ele chega em Isaías 49, Israel, lá chamado Sião, reclamando, o Senhor nos amparou, o Senhor nos abandonou. Ele disse, olha, pode a mãe esquecer do filho que amamentou? O filho do seu ventre? Se esta vier a esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Meus irmãos, não vamos entristecer o coração de Deus com a nossa incredulidade. Não importa o que você sinta, não importa o que está passando pela sua cabeça, se alegre no Senhor. Ele é a sua força. Você pertence a um Deus que é o eterno presente. Então, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Terceiro lugar, hoje é um presente de Deus que você deve viver. No Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemos no Senhor. Olha para a tua direita. Olha para a tua direita e para a tua esquerda. Essa pessoa vai errar com você. Vai decepcionar você. Todo dia Marcos acorda ao lado de uma pecadora. E vice-versa. Ou não? Hein, Maria? Esse cabé já errou? Não vai errar. Mas o Deus, nosso Deus, nunca vai errar contigo. O manual de Deus é esta palavra. Se você quer se dar bem, vive intensamente no presente. A Bíblia nos mostra, na palavra de Deus, Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, e faça o que tudo que nele está escrito. Assim, você vai andar com prudência e será bem sucedido. Porque você quer fazer algo diferente que até Jesus Cristo não fez.
Ele só fazia o que o pai fazia. Se você fizer ao contrário, vai quebrar a cara, vai se dar mal. Viva esse manual agora, hoje. Assente no seu coração. Não há como viver bem, gente, sem esta palavra. No Salmo 109, 96 e 97, o salmista chega a dizer: oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Se a tua lei não for toda a minha recreação, há muito eu teria perecido nas minhas angústias. Salmo 119, 92. Essa palavra está no seu coração? Porque no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse manual, gente, não é antigo. Esse manual não é moderno. Esse manual é eterno. Serve para todo tempo, todo instante da sua vida. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Isaías 48. Prudência e sabedoria. Esse manual nos leva a esta qualidade de vida. Você olhar em Efésios capítulo 5, 15 a 17, ali tem um manualzinho, umas diretrizes de como viver com prudência e viver a palavra, a vontade de Deus. A vida abundante para você, Ruth 1, começa hoje. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Saia daqui, assentando no seu coração: eu vou viver a qualidade de vida que Deus quer que eu viva. Sabe por quê? Onde está todo o seu potencial? Aí dentro. Todo o potencial de Deus está aí dentro, porque Ele deu o seu Espírito para habitar em você. Ele intercede por você, Ele guia você, Ele orienta você. O problema é que você não olha para o manual que Ele inspirou, que é a Escritura Sagrada. Desafios e graça, gente. Hoje tem seus próprios desafios, mas você nunca estará só. Há graça suficiente para cada dia. Deus chega assim para Noé e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu digo sempre que a maior matéria-prima de Deus para mim é a minha fraqueza, porque me leva a depender dEle todo o tempo. Deus está presente no hoje, porque Ele é o eterno presente. Ele se apresenta a Moisés: eu sou, enviou a voz. Jesus Cristo usou 7 expressões: ego eimi, eu sou. Eu sou a porta, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, sou a luz do mundo, e etc. Sou, qualquer situação da sua vida, eu sou para você. Viva o eu sou hoje. A sua frouxidão revela a confiança que você tem em si mesmo. E a Bíblia diz: se tu mostras fracos no dia da angústia, tua força é pequena. Por isso, não confie em você, na sua própria força.
mas na força do Senhor. 24:10 diz isso. Se te mostra fraco, se mostra frouxo, no dia da angústia tua força é pequena. Então, quero, aplicando esse terceiro ponto a você, valorize o hoje. Como? Dá uma olhada no teu coração se tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa do passado. Perdoe. Ore. Comece a servir as pessoas, as outras pessoas. Não olhe para si mesmo, olhe para o que é dos outros também. Congregue mais, esteja mais presente. Não seja um domingueiro apenas. Tenha relacionamentos bons. As más companhias corrompem o quê? Os bons costumam, mas as boas companhias levantam você. Suas amizades levantam ou derrubam. Cuidado. Pratique o culto doméstico. Começa, não faça uma vez por semana. Chega assim, logo pela manhã, quando sai do matutino aqui, nós vamos lá para casa. Eu vou conversar com o pai, enquanto se faz o café da manhã. E quando for para o café da manhã, nós fazemos um culto, mini culto, que edifica a nossa vida. Faça isso na sua casa. Faça o culto doméstico, confie mais. Medite mais. Deus está presente no hoje, gente. É o hoje que você deve viver. Concluindo. O ontem é uma lição. O amanhã é uma certeza que Deus dá. O hoje é uma oportunidade única de se viver. Você não pode viver nem amanhã, nem ontem. É o agora. Um apelo final para nós. Eu fiz para mim. Você está preso ao ontem? Ansioso com o amanhã? Desligue-se. Hoje é o tempo de entregar-se completamente. Lance todo o seu cuidado ao Senhor. Vivo hoje com fé naquele que não desaponta, em Jesus. Não seja procrastinador. Amanhã vou fazer isso, aquilo, outro. Não vai fazer. Faça hoje, agora. Assente no seu coração agora, viva hoje, mas com um propósito eterno, de agradar tão somente ao Senhor, para a glória exclusiva dEle. Amém. Meus queridos, vamos fazer uma oração. Você não pode ir para casa sem comer, certo? Ainda tem açaí por aí, tem sanduíche, né? Natural, e tem pizza. Agora tudo pago. Viu, Daniel? Como uns 5 sanduíches natural. Eu não vou ficar com raiva, não. Daniel deve comer muito, né? Então, terça-feira, gente, é dia da Igreja Presbiteriana, dia de missões. É um mês de missões, agosto, e dia 12 vai ter em Areia um culto das igrejas do Brejo. Então, quem quiser ir, pode ir, não é? Irmão Pedro e irmão Rutenberg
Podemos cancelar o culto de terça-feira e ir para lá? Pronto. Terça-feira não vai ter culto aqui, a gente vai para a areia. Certo? Para a glória de Deus. Dia 12 de agosto, dia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é? Vamos ficar em pé, vamos orar, conversar com Deus. Ouse deixar o passado agora. Em seu coração, não importa o que aconteceu. Deixa o passado lá. Você está preocupado? Como vai ser amanhã? Aqueles que não têm emprego, não têm alguma segurança? Deixa para lá. Viva o agora. O maior dia, melhor dia de se viver. Entregue tudo ao Senhor. Todos os seus cuidados, todas as suas coisas. Reconheça-o em todos os seus caminhos. E diz a palavra, Ele endireitará as suas veredas. Pai querido, me ajuda a não entristecer o teu coração com preocupação, ansiedade, ou mesmo não acreditar no que tu fizeste no passado, esquecendo tudo. Me ajuda a viver o agora intensamente, para a glória do teu nome. Entregamos tudo a ti, nossa vida. Como disse bem o teu filho Rotenberg, nada pertence a nós. Portanto, eu creio que tu cuidas melhor do que nós. Por isso entregamos tudo a ti. Certamente tu vai abrir todos os caminhos. Nós podemos até fazer planos, mas a resposta só vem de ti, Senhor, a resposta certa. Ajuda-nos, como aquela criança desmamada, se joga ao seio da sua mãe, que possamos fazer isso contigo, Senhor. Nos entregar por inteiro. Ajuda-nos a isto. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que chegaram até aqui hoje. Que esta semana que começa hoje seja uma semana extraordinária. Uma semana onde não sejamos apenas abençoados, mas que sejamos bênçãos para as outras pessoas. Ajuda-nos a viver o propósito, o teu propósito de glorificar a ti e gozar da tua presença. Ajuda-nos a aumentar o potencial que tu já colocaste em nós, pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a acrescentar algo a alguém todos os dias. Que vivamos para ti somente. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo, predomine sobre vocês, sobre a família de vocês, e todo lavado pelo sangue do Cordeiro, desde agora até a volta gloriosa do bendito Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Amém. Deus abençoe.